A paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao programa sobre arqueologia. Eu estou aqui com o pastor Luiz Eugênio. Vai ser o pastor Luiz Pai Senhor Eugênio. Ian, Pai Senhor a todos. Aqui na nossa cartela, nosso fundo, tem um texto de Lucas que diz, Lucas 19:40, que diz: as pedras clamarão. Ou seja, se os homens se calarem, diz ali, as pedras clamarão. A arqueologia bíblica, né, ela pega achados históricos, de construções, de pedras e tantos outros utensílios para falar, para contar uma história e emoldurar a palavra. Nós não usamos a arqueologia para comprovar a Bíblia. A Bíblia, ela é soberana, absoluta, a verdade que vem do Senhor. Mas a arqueologia, ela embeleza a palavra e nos faz ver com mais clareza e nos identificar com a palavra. Hoje nós vamos falar de um episódio muito interessante do Prisma de Taylor, que está no Museu Britânico. São 3 exemplares, né, conhecidos. Ele contém o mesmo texto e são chamados de Os Anais de Senaqueribe. É um trio de prisma, o prisma do Instituto Oriental de Chicago e o prisma de Jerusalém. Todos contam a mesma história, são escritas cuneiformes na língua acádia, dos acadianos. Os prismas, eles detalham as campanhas de Senaqueribe, mencionadas a conquista de cidades de Judá, o cerco a Jerusalém, onde o rei Ezequias ele é mencionado como estando preso, como um pássaro na gaiola. O prisma de Taylor foi encontrado em 1830 por Robert Taylor, em Nínive. Ele também fala ali das histórias que aconteceram, os fatos que aconteceram no período dessa guerra de Senaqueribe, né, essa afronta de Senaqueribe com Israel, né, o pai dele, Sargão II, conquistou a parte do norte, e Senaqueribe também usou essa conquista para deixar que outros povos invadissem, né, a nação de Israel, das 10 tribos do norte, o reino do norte de Israel, mas ele não conquistou Jerusalém. E é essa parte que nós vamos ver aqui agora. Vamos lá, meus irmãos, vamos ver aqui. Vou ler o texto aqui, tem outros textos aqui em Reis, mas vamos ler aqui em Crônicas, que diz o seguinte aqui, ó. Crônicas 32, olha só como aconteceu Senaqueribe, as ameaças de Senaqueribe para exatamente Ezequias, e como que Ezequias fez, e como que o povo descansou naquilo. Depois nós vamos mostrar o que a arqueologia mostra acerca desse assunto. Nós vamos falar que o texto bíblico, segundo Crônicas 32, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os príncipes e seus varões para que tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim, muito do povo ajuntou e tapou todas as fontes, como também ribeiros, que estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E fortificou e edificou o muro quebrado, até as torres levantou ouro, outro muro para fora, fortificou a Milo, mas a de Davi fez armas e escudos com abundância. Eu vou aqui direto agora, aqui na outra parte, que deve ficar versículo 7. Esforçai, dizer aqui, forçai, tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Interessante lembrar, meus irmãos, aqui, amigos, que esse texto fala sobre uma ameaça que tinha sobre
sobre Judá. Ameaça Senaqueribe, um rei poderoso, a Síria, vinha com tudo para cima de Judá. E o texto vai mostrar que chegou um momento em que Ezequias e o povo orou ao Senhor: Senhor, eu socorro, Senhor. Veio a palavra aqui do profeta, depois ocorreu esse fato, mas aqui Ezequias deu uma palavra para o povo descansar. E falou o seguinte: com ele está o braço de carne, a força humana, os carros, os cavalos, força humana. Conosco está o Senhor, que é o Deus de guerra. Veja só. E interessante que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Ficou, não, vamos confiar no Senhor. Então esse texto nos traz um grande ensino que muitas vezes nós estamos enfrentando guerras com inimigos ferozes, poderosos, igual Senaqueribe, e você às vezes fica sem saber o que fazer, né? Entra até em desespero. Mas Ezequias falou o seguinte, ó: com ele está o braço de carne, ou seja, está a força do homem, o poder do homem, o que o homem tem, mas conosco está o Deus, o Senhor. Com você tem a crer nisso, com você que crê no Senhor Jesus, crê em Deus Pai, né? Crê no poder do Espírito Santo, da Trindade, você vai ver o seguinte, é como Ezequias falou: conosco está o Senhor. Com eles tem muito poder, mas nós temos Deus conosco. O texto diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Que você possa descansar na palavra de Deus, né? Não se desesperar com aqueles que estão à sua volta, cercando. A cidade estava cercada, mas eles exerceram a confiança no Senhor. Que você possa exercer a confiança em Deus após tudo isso que você passar na sua vida, seja ameaças. Que Senaqueribe estava com o rosto, o texto diz, estava com o rosto, era para a guerra. Tem gente que quer guerrear, né? Quer destruir. Mas há um Deus que está com você, que confia nele. Viu? Há um Deus que vai te proteger na hora mais difícil. Né? Então, nos achados arqueológicos, tem duas coisas bem importantes, né, que falam desse cerco de Senaqueribe a Jerusalém. Né, o prisma de Taylor, ou chamado prisma de Senaqueribe, ele está no Museu de Londres, vocês vão ver aí, né, nas imagens, e tem ali também, tem outros achados, né, outras estelas, né, que são pedras, onde tem gravuras que mostram a maldade de Senaqueribe. O pai dele, Sargão II, ele não era tão mau, mas ele era um homem guerreiro. Ele construiu uma fortaleza numa cidade chamada Dur Shumarkin, e ele então fez essa fortaleza, vocês vão ver na imagem, um lugar intransponível. Depois que Sargão II morreu, o filho dele, Senaqueribe, transferiu a capital da Síria para Nínive. E continuou um reino muito forte. Eles ameaçavam todo mundo, eles pegavam os despojos, mas eles não só pegavam os despojos, como eles maltratavam o povo, eles eram muito cruéis. Né? Nesse achado que tem nessas gravuras aí que estão lá no Museu de Londres, mostra os soldados. Eles pegavam em praça pública e espetavam a lança nos soldados e penduravam. E aí todo o povo que via ficava assustado. Né? Também mostra ali que eles esfolavam os seus adversários vivos em praça pública. Então dá para entender por que Ezequias ficou com tanto medo. Né? Não foi nem temor, ele ficou com medo. Medo de Senaqueribe. A palavra diz que ele pegou o ouro, a prata de Jerusalém, e ele raspou, inclusive, as ombreiras, né, das portas e as vergas, e raspou o ouro para dar para Senaqueribe. Mas mesmo assim não saciou ali o ódio, a maldade de Senaqueribe, que veio afrontar Ezequias. E quando Ezequias esgotou todos os seus recursos para querer acalmar ali a violência de Senaqueribe, então aí ele se voltou para o Senhor.
E quando ele se voltou para o Senhor, aí o Senhor deu a vitória, né? Que nós vimos ali no texto, e tem outros textos aqui, mostra de uma forma maravilhosa a forma que o Senhor deu vitória, e Senaqueribe, ele conquistou todo Israel, menos Jerusalém. O Senhor defendeu. Eu não sei se o pastor Luiz Eugênio quer ler a parte do que o Senhor mandou os anjos lá. Ah, sim, eu vou ler aqui. A parte da vitória derradeira ali. Agora é interessante lembrar que esse prisma de Taylor, ele foi descoberto exatamente... Depois eu vou ler o texto aqui, que mostra que Senaqueribe está em Nínive. Nínive é uma cidade que fica ali ao sul da região do Iraque, ali, né? Eu até cheguei a conhecer esse Nínive, essa cidade é bonita, né? Morou um tempo lá, né? Morei um tempo lá, conheci. Agora é interessante que esse Taylor, esse prisma de Taylor foi um coronel que descobriu esse prisma, então deram o nome do prisma ao nome dele, né? E tem um prisma também, um prisma de Senaqueribe, está no Instituto de Chicago, né? Oriental de Chicago, nos Estados Unidos, e tem esse prisma de Taylor, que tem as mensagens semelhantes. Olha só, interessante que esse prisma de Taylor, esse Taylor era um agente político, assistente da Grã-Bretanha, que estava fazendo uma pesquisa naquela região do Iraque lá, e descobriu esse prisma, né? Esse prisma que vai mostrar as vitórias, as batalhas que Senaqueribe enfrentou. E interessante que o prisma, ele vai falar exatamente o que está na Bíblia. Olha só o que esse prisma está escrito nele, esse prisma aí o prisma de Taylor. Olha o que diz, ó. Quanto a Ezequias, o judeu que não submeteu ao meu jugo, 46 cidades fortes, cidades muradas, bem como as cidades pequenas naquela área, as quais eram sem número, com arides, catapultas e com ataques por minas, túneis e retaguardas, eu sitiei. A Senaqueribe falando, está escrito o prisma dele isso aí. O próprio Ezequias com um pássaro numa gaiola, fechou-se em Jerusalém. Exatamente, Ezequias estava em Jerusalém quando chegou ali Senaqueribe cercando. Agora, é o que Ian falou. Vamos ver aqui em 2 Reis 19, 35, assim, ó. 2 Reis 19, 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. A 185.000 deles levantou-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive, exatamente onde foi achado esse prisma aí, né? Aqui o texto vai mostrar que Senaqueribe foi derrotado nessa batalha, e realmente, como o prisma está escrito, esse prisma descoberto da arqueologia, fala que realmente ele cercou Jerusalém, mas ele foi derrotado, né? Foi derrotado nessa batalha aí. E aqui mostra claramente a comprovação bíblica e o prisma mostrando ali essa descoberta arqueológica, falando o que está na Bíblia, falando sobre a vitória, falando da verdade sobre a questão do cerco que será que ele fez a Jerusalém e Ezequias ali, né? E a palavra diz, está registrado na Bíblia, a morte de Senaqueribe. Está aqui no verso 37, no 19 e 37. Sucedeu que, estando ele prostrado em casa de Nimrod, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, os próprios filhos mataram Senaqueribe, né, um homem mau, né? A história coloca ele como um homem mau, arrogante, violento, que não só atacava cidades, povos, conquistava, como também fazia as piores ali das maldades, né? Como falamos aqui, está registrado nesses
nesses achados arqueológicos, a violência que ele usava com os seus adversários, e ele fazia isso como uma propaganda, né? Ele fazia em praça pública para atemorizar, para então subjugar os seus adversários. E Ezequias, então, num primeiro momento, ele tem medo, né? Chega a raspar as portas lá, o ouro das portas, para dar ali para Senaqueribe, mas não adiantou. Quando ele se prostrou então diante do Senhor, o Senhor deu essa vitória de uma maneira maravilhosa e usou os seus anjos, né, para dar essa vitória. Exatamente. Esse período inteiro aí foi descoberto em 1830, né? 1830, como eu já falei, pelo aquele assistente da Grã-Bretanha que foi lá no Iraque, e descobriu esse prisma lá. Agora, o interessante lembrar, Ian, que aqui o texto anterior que eu não tinha lido ainda, diz assim, o Senhor diz aqui no capítulo 19, versículo 32, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. O que o Senhor diz aconteceu, que ele não conseguiu entrar na cidade, não. Um anjo só foi bastante para destruir 185 mil soldados, matar os 185 mil. Então, a vitória de Deus é desse jeito, né? Só não precisa de muita coisa, mandar milícias de anjos, não só um anjo só. O anjo do Senhor foi lá e destruiu aqueles 185 mil soldados, diz o texto bíblico, né? E ele voltou envergonhado, né? Que pensar, estava cheio de arrogância. Não, você vai ver, eu sou poderoso, eu aqui ninguém pode comigo, não. O que aconteceu? Nada disso. Ele voltou envergonhado. Isso aconteceu no ano entre 704 a 681 a.C. Aconteceu esse fato do rei Senaqueribe, né? Rei da Síria. Né? O texto que fala é que Ezequias cortou o ouro das portas, está em 2 Reis 18, 16. Diz assim, ó: naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e os deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabi-Sariz e a Rabizaque de Laquis com um grande exército ao rei de Ezequias de Jerusalém, e subiram e viram Jerusalém, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebinai, o escrivão, e Joá, filho de Asaf. Além de levar o ouro, não parou no seu cerco, afrontou Ezequias, afrontou o povo do Senhor, e o Senhor então, aí Ezequias, ele ora, a palavra diz que ele ora na casa do Senhor, ele pede socorro ao Senhor, e o Senhor, conforme já foi lido aqui no texto pelo pastor Luiz Eugênio, envia os seus anjos, e então Senaqueribe ele tem que voltar para a sua casa, e lá ele se deita lá junto com os deuses dele, e os filhos deles vão lá e matam ele. Então a mão do Senhor foi contra aquele que afrontou o povo do Senhor. E é interessante esse texto aqui que diz aqui em Provérbios, diz que a questão da ruína, né? O texto aqui fala o seguinte, ó, Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Então a soberba dele, achando que ninguém podia destruí-lo, nem Deus. Ele afrontou Israel, afrontou Deus, né? Falando que não, o seu Deus vai conseguir me vencer, não, que ninguém me vence, não. E ele foi não só derrotado, como foi envergonhado, né? Totalmente envergonhado Senaqueribe. Então, essa é uma verdade bíblica, que a soberba, a pessoa que se acha o máximo, isso aí
a própria palavra procede, a pessoa que age assim vai ver que em breve vai ter ruína, porque as coisas não são desse jeito, né? Que Deus o soberano é Deus, o homem é pó. O homem ele se acha poderoso, forte, mas o homem é fraco. Ele não tem o poder que ele tem, Deus é o Senhor, e quando o homem ele não se... tem outros momentos na Bíblia, vão mostrar outros momentos, como aconteceu com o rei da Babilônia também, né? Nabucodonosor, outros que o Senhor humilhou quando queriam se achavam tudo, né? E o Senhor humilhou essas pessoas diante dele, né? Fica então esse grande exemplo da palavra do Senhor. Nas afrontas que vêm para nossas vidas, às vezes a pessoa esgota os seus recursos, o Senhor até permite isso, mas quando nos apegamos ao Senhor, o Senhor não nos desampara, o Senhor dá a vitória. Ezequias aprendeu isso e o Senhor lhe abençoou. Então hoje ficamos por aqui na história arqueológica, né, dos achados, o prisma de Taylor, o prisma de Senaqueribe, onde está ali detalhado o cerco de Jerusalém por Senaqueribe e também, né, a vitória que o Senhor deu. Conta a mesma história que conta a Bíblia, está lá encontrado, né, lá na região do atual Iraque. Foi encontrado então o prisma de Taylor e conta essa história para ver que a palavra do Senhor, as histórias da Bíblia, né, são verdadeiras, como falamos. Pai Senhor, pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.